Só mais um tapinha no meu retorno aqui, na frente você controla aí, né? Dá só um tapinha no retorno aí, isso, está aparecendo aqui. Meus irmãos, eu estou feliz por retornar aqui. Muito feliz, grato a Deus de fato pela oportunidade que Deus tem me dado ao longo de tantos anos. E no meio das muitas oportunidades, conhecer pessoas especiais. Acredito que pouco mais de um ano, vai fazer um ano agora, quando nós estivemos lá no Paulo, tive a honra de conhecer o pastor Giovanni. E eu imagino a relação de Paulo com Lucas. Quando se conheceram, entenderam que havia uma essência de glória de Deus no campo dos pensamentos e que ambos poderiam, de uma forma muito generosa, somar um na vida do outro para engrandecimento absoluto do reino. E isso é legal, porque nós somos o quê? Cooperadores na obra do Mestre Jesus. Diga cooperadores. Ser cooperador na obra do Mestre Jesus é muito mais do que ser apenas um amigo, ou estreitar um relacionamento no campo interpessoal. Muito mais importante. Até porque a comunhão dos santos, dos sacerdotes, dos levitas, dos irmãos e dos pregadores fortalece a somatória da evangelização. É a aritmética profética no campo da fé. E isso é muito importante, gente. Olha para mim, o evangelho que pregamos não é um evangelho técnico, apesar da sua historicidade. Porque a Bíblia é um livro histórico, mas é um livro vivo. Aqui, a morte se transforma em vida, a tristeza em alegria, o fracasso em grandes vitórias. A Bíblia faz isso. É por isso que nós usamos a invisibilidade da fé para atrairmos o visível de Deus, a invisibilidade de Deus para o mundo visível. É o que Deus faz na tua vida, na tua história, quando te cura, quando te sara, quando restaura teu marido, tua esposa, teus filhos, quando opera na tua vida material, quando abre uma porta, te dá um CNPJ, quando te leva a lugares da terra onde você nunca imaginou estar, apenas sonhou. E Deus tem o poder de bater martelos e constituir os teus sonhos. Eu sou grato a Deus por esse momento. E é natural e é lógico que tudo isso tem uma porta de entrada. Uma coisa sempre vai, é o sinônimo da história das coisas. Às vezes uma coisa assim vai se expandindo, se enraiza e acaba criando um corpo fantástico. Das pessoas que estão aqui, tem uma que eu conheço há muito mais tempo. 1994. Diga assim comigo, 1994. Faz muito tempo. Ela não mudou muito, ela só era menorzinha. Fica em pé aí, Débora, por favor. Imagina ela em 1994. Não, vocês estão dando risada, achando engraçado, né? Viaja no tempo quase 30 anos atrás. E você vai ver a Débora, pequenininha, desse tamanhozinho, com poucos anos, no portão da casa, e a gente chegando para pregar, conheci a irmã Linda, obrigado, e fazendo um trabalho de Deus na cidade de Mariluz, pregando a palavra de Deus, e desde lá, Deus restaurando vidas e pessoas. E uma coisa impressionante, o nosso discurso permanece o mesmo. Aqui você vê a imutabilidade de Deus, daquilo que nós acreditamos. Os anos se passaram e tive a oportunidade de conhecer o varão que Deus preparou para essa menina aí, empurrando a minha van sem bateria na porta da casa. Ele, um cara todo bonitão, todo galã, pintoso, numa Dodge Ram, né? Eu olhei para ele e falei, esse cara aí que é o candidato? Eu digo, amigão, você tem que passar no crivo, amigo.
que você quer que eu faça? Empurra meu carro que eu preciso ir embora, por favor. E aí o PC saiu empurrando o meu carro sozinho na avenida ali, onde tem a estética, né? A clínica. E, na verdade, foi um baita irmãozão que Deus me deu. Tive a oportunidade de ser bênção de Deus na vida do Paulo, e hoje é um menino que soma no campo da evangelização, um homem maduro, experiente, que olha para Deus do jeito que tem que ser olhado e interpreta as coisas de Deus do jeito que tem que ser interpretado. Sem meninice, mas com maturidade, fortalecendo as estruturas do reino de Deus em uma geração tão perversa e má. E aí o Paulo começou a fazer o trabalho de Deus, e aí está aqui o outro gigante, né? Dá uma olhada aí o tamanho do João, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua esposa. Estava ali sentado, vendo o João adorando a Deus. Eu fiquei tão feliz, porque quando eu conheci o Paulo, entendeu? Não é que o João era incrédulo, mas ele meio que corria, né? Natural, né, irmão? É. E aí eu pude observar o poder que o Espírito Santo tem de contagiar pessoas. Aonde a salvação chega e aonde a salvação vai, gente. Isso é maravilhoso. Vale a pena pregar. Olha para o teu irmão, pregue. Mais forte, diga para ele, pregue. Fale de Deus. Anuncie o Evangelho. Seja profeta. Influencie a geração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Vendo aqui muitos amigos além deles. Está ali o Hugo, né? Eu vi até o Silvio Santos ali atrás, agora há pouco. Fala Silvio. Amarrou e está lá atrás, ó. Por que você está dando uma de sério? O que aconteceu? Está tudo bem lá em casa? Ah, esposa, né? É o que diz o presidente, manda quem pode e obedece quem tem adjuntora. Né? Orar pelo presidente, né, gente? Aliás, orar pelo Brasil, né? Porque nós temos um objetivo e temos um propósito. E Deus vai estabelecer princípios reveladores em cima desse propósito. A minha esposa está aí, quase 30 anos já, juntos, né, meu bem? Glorifico a Deus pela tua vida. Hoje revi também aqui na casa do Paulo, essa irmã aqui, como é que é teu nome, irmã? A Gisele. A Gisele disse que me viu pregar há uns 300 anos atrás. Eu disse, meu Deus, aí ela falou que ela era bem novinha. Eu disse, Jesus, estou ficando velho. Deus abençoe sua vida, viu, irmã? Ela disse que ouviu muitas mensagens que pregamos aí no começo dos anos 90, meado dos anos 90, e eu glorifico a Deus pela tua vida, conhecendo teu esposo. Deus em Cristo vos abençoe. Todos os demais irmãos. Gente, vamos ler a palavra, e eu quero ser resumido esta noite, não quero ser cansativo, mas eu preciso entregar pelo menos uma parte da revelação de Deus, aquilo que Deus entender necessário, para que eu não roube o espaço de vocês, e que os irmãos ainda tenham tempo de sair daqui e comer pelo menos uma pizza por aí, né, meu irmão? Não é verdade? Se terminar o culto 10 da noite, aí fecha tudo e não tem para onde ir, né? Então não quero atrapalhar a noite de vocês. Mas o tempo que Deus selecionou para nós aqui, nós vamos viver como se fosse o último dia. Você pode fazer isso, sim ou não? Amém, gente? Amém, pessoal? Se tem voz aí, diga amém. Pergunta para o seu irmão se ele já chegou na festa, irmão. Parece que ele não entrou na festa ainda. Lógico. Glorifique o nome desse Deus. Senhoras e senhores, fiquem em pé, por favor, e abram as nossas Bíblias. Na canção de número 77. O Terrelim de número 77 do livro dos Salmos da Bíblia. Salmo de número 77. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão se ele está à vontade. Está à vontade, irmão? Sim ou não? Você tem que sentir a vontade aqui, senão é difícil, né? Você está em casa. Mas eu estou visitando pela primeira vez. Então é você que de fato precisa estar super à vontade, né? Aliás, eu queria que hoje fosse a minha primeira vez aqui, pastor. Me pergunta por quê? Porque eu vi pessoas que vieram pela primeira vez recebendo presente.
Você pensa que eu não estou ligado, meu irmão? Aqueles pacotinhos cor de pão lá atrás, ó. Estou de olho, meu irmão. Vai, né? Ah, obrigado, pastor. Fiquei feliz. Entendeu? Quem não chora não mama, meu filho. Glória a Deus por isso. Salmo 77 diz assim a palavra de Deus. Escute. Ô meu filho, o menino da técnica, tem um fundo musical aí ou não? Pode ser até Richard Kleiderman, não tem perigo não. Se tiver um fundo aí, coloca aí para dar aquele tchan, 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 ladies and gentlemen. Ok, diz assim o texto. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Olha só. E Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma se recusava em receber consolo. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava o meu espírito e desfalecia. Sustentaste os meus olhos vacilantes, estou tão perturbado que não consigo falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito me investigou. Rejeitará para sempre e não tornará-se favorável? Cessou para sempre a benignidade do Senhor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se de Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele a sua misericórdia na sua ira? Podeis tomar assento enquanto eu dou mais uma bicotada nesse negócio aqui. Traz mais um lá, meu filho. Maravilha. Pessoal, deixa eu só contextualizar um pouco aqui esta palavra, para a gente entender um pouco o contexto histórico desta palavra, para uma melhor aplicação e compreensão. Até porque eu tenho a responsabilidade de trazer uma palavra profética ao seu coração, né? Uma palavra profética ao seu coração, e quando o seu pastor presidente, que é o anjo da igreja, que você deposita depois de Deus nele toda a sua confiança, de contar a sua vida, sua história, de levá-lo na tua casa, de abençoar seus sonhos, os seus projetos, não é? Você confia no homem de Deus. E então o homem de Deus resolve trazer um outro homem de Deus para somar na reunião, na história da igreja, no culto, no programa de evangelização. Então eu preciso saber e preciso ter conhecimento diante de Deus em primeiro plano, que cada palavra que eu verbalizar aqui, que eu direcionar a você, muitas pessoas vão entender que eu sou um formador de opinião. E como eu não venho aqui debater se é ou se não é, se tem ou se não tem, você vai sair daqui para aplicar aquilo que você vai aprender na noite desse dia. Isso é muito sério, porque eu formo uma opinião que poderá trazer resultados positivos ou resultados negativos na sua vida, se a mensagem que eu levar até você não for uma mensagem eficaz, não for verdadeira e não for genuína. Porém, o contexto histórico desta palavra retrata mais uma vez a nação de Israel como palco da antiguidade, de guerras e conflitos e duelos e avivamentos e sinais e milagres. E agora nós estamos diante de uma derrota do povo de Israel pelos filisteus, aonde eles perderam um dos seus maiores patrimônios, que era a Arca da Aliança. Quando eles perdem a Arca da Aliança, automaticamente eles haviam perdido
e colocado nas mãos do adversário a presença de Deus. E então os filisteus ficam por algum tempo com a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança, ao invés de se tornar bênção na mão do adversário, tornou-se maldição na vida deles. Por quê? Porque a presença de Deus só pode ter efeito na vida de quem crer na presença dele. Se você é contrário ao pensamento de Deus, dos sacerdotes e profetas, não vai dar certo. É aquele texto, luz e trevas. É o jugo desigual, guerra do bem contra o mal, Deus e o diabo. Ou você é de um lado ou você é do outro. Ou você está do lado da bênção, ou você está do lado da maldição. Nesse texto, a maldição vence a peleja contra os filisteus, mas pega a base, o cenário, o palco da presença de Deus e leva para eles como uma espécie de troféu. E aí, a Arca da Aliança tornou-se um atraso para os filisteus, e eles passaram a se desintegrar. Os filisteus começaram a perder tudo o que tinha. E aí eles perceberam que eles tinham que se desfazer daquilo. E aí eles mandam a arca de novo para sumir um pouco o meu som aqui do meu retorno, irmão. Aí, estou gritando muito? Não muito, né? Tá bom assim? Ok, pessoal? Gente, eu falo alto mesmo. Eu nasci no berro. Exatamente. Essa irmã disse assim: nossa, pastor, o senhor mudou muito, né? De 25 anos para cá, 30 anos quase que eu vi o senhor e tal. E uma das coisas que não mudou é essa loucura que Deus me deu, né? Eu poderia muito bem explorar o grave de voz aqui e pregar igual o Cid Moreira. Oh, assim diz o Senhor, Deus de Israel. E tal, ia ficar tão bonito, né? Mas eu não consigo, irmão. Se eu não tivesse enchendo o pulmãozinho de ar e mandando metralhada para frente, eu fico amarrado. E às vezes incomoda um pouco, porque, né? Grita bastante. Mas é assim mesmo. Segura aí. E vamos navegar no oceano de Deus na noite desse dia. Se a gente grita no estádio, se a gente grita no show, entendeu? Vamos fazer a mesma coisa aqui. É ou não é? O pessoal vai para o estádio, toma remédio para melhorar a garganta, entendeu? Faz até um jejum de fala. Eu tenho amigos em Foz do Iguaçu que quando vai para São Paulo assistir Flamengo, Palmeiras e Corinthians e tal, passa a semana inteira, irmão, resguardando a voz. Porque ele disse: eu estou pagando caro no ingresso, estou viajando de avião, imagina eu lá rouco. E ele se prepara para poder viver aquele momento como nunca. Será que Deus não merece mais do que isso, meu irmão? Saia daqui esgoelado de tanto dar glória a Deus e aleluia, de bater pé. Gente, deu até cãibra, porque de tanto que eu bati o pé, entendeu? Meu braço chegou a doer de tanto que eu movimentei. É assim que funciona. O evangelho vivo faz você se movimentar. É uma ação voluntária dentro de você. E isso é muito forte. Mas aí levaram a Arca da Aliança para Israel. E aí a Arca da Aliança foi parar na casa de um cara chamado Abinadab. Mas esse Abinadab não é o filho de Jessé, irmão de Davi. Era um outro Abinadab da Bíblia que não tem muita referência sobre ele. Mas a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E pelo jeito, a Arca da Aliança dentro da casa de Abinadab também não foi muito bem interpretada e compreendida. Você sabia que às vezes tem pessoas que chegam a ficar 15 anos na igreja sem receber vitória? Está sentado na igreja, toma
Abre lá, meu irmãozinho. Aí, guerreiro. Obrigado lá, o nosso sonoplasta. Tá bom assim, pastor, viu? Show. Então me escute só. Existem pessoas que estão assentados dentro da igreja. Às vezes eu conheço gente que está na igreja há 15 anos, nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca falou em línguas. Se quiser abrir um pouquinho mais o retorno, pode, tá, irmão? Para me ouvir aqui, esse aqui também. Alô, isso, garoto, valeu. O que isso representa? Representa que a presença de Deus está na igreja e você também está, só não está em espírito. É apenas um religioso dentro de uma igreja. Está aqui sem viver a vida que a igreja apresenta. Se identificar com a presença de Deus. Abinadab ficou 20 anos com a arca da aliança dentro de casa, sem receber sequer um minuto a presença de Deus. 20 anos. Aí, Davi faz uma festa em Jerusalém. Prepara o cenário e disse: a arca está na casa de um homem chamado Abinadab. Mandou uma carruagem real, levitas e sacerdotes, as pessoas certas para trazerem de volta a arca da aliança, que havia sido levada como troféu pelo adversário. E a arca agora está vindo da casa de Abinadab, em direção à cidade de Jerusalém. Davi havia mandado cartas para todo o mundo antigo, dizendo que a arca estava de volta. E que a festa seria tão grande e pela primeira vez, publicamente ele dançaria diante das multidões. E o mundo veio para ver Davi dançar. Carta convite para a Ásia, para a Grécia, para Roma, para o Egito, para o Cairo, para todas as regiões do mundo antigo. E é interessante que, quando a arca está saindo da casa de Abinadab, depois de algumas horas, andando e andando, a carruagem quebra na porta de um pessoal, e lá estava um tal de Obed-Edom. E quando a arca cai, ele disse: ei, essa arca é a arca da aliança? Ei, não deixa no tempo não, vai chover, vai pegar poeira, traz a arca para dentro da minha casa. Quando Obed pega a arca e leva para a casa dele, foram 3 meses até consertarem a carruagem e preparar uma nova escolta real para que a arca prosseguisse em viagem para Jerusalém. Olha a diferença entre aqueles que adentraram no santuário para ouvir a voz de Deus e aqueles que entraram no santuário apenas por entrar na igreja. Um ficou com a arca 20 anos sem receber nada. Obed-Edom recebeu a arca por 3 meses. E Deus mudou a história de toda a sua família. É importante lembrar, o que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. As demais coisas serão acrescentadas: carro, propriedades, faculdades, fazendas, aviões, CNPJ, viagens internacionais, lazer, formação do filho, sustentabilidade, sua roupa, sua reforma. As coisas que agregam valores materiais são as demais coisas. Mas a nascente para a manifestação da glória de Deus é você estar no tabernáculo de Deus dizendo: Pai, entrei aqui para te adorar. Eu posso ouvir um amém aí, meu irmão? Entrei aqui para te sentir. Se o Senhor causar um terremoto aqui,
Eu quero viver uma escala de 7 graus, na escala Richter, num terremoto de glória sobre a minha vida. Daqui para aquela porta, existem sonhos, necessidades e projetos. E aqui está o antídoto que vai sair contigo daqui para te fazer brilhar daquela porta para fora. Não tem como ser gelo aqui e fogaréu lá fora. Não tem como ser vitorioso aqui e derrotado lá fora. Se sai derrotado aqui, será derrotado lá fora. Se sai vitorioso daqui, será vitorioso lá fora. Aleluia! Se sai alegre daqui, será alegre lá fora. Se sai cheio daqui, será cheio lá fora. Se sai tomado pela glória daqui, será tomado pela glória lá fora. Agora a arca sai da casa de Obed, depois de 3 meses, e vai em direção a Jerusalém. Uma multidão segue a arca, porém, a arca era um objeto tão sagrado, que somente pessoas selecionadas e consagradas poderiam tocar na arca ou removê-la de um lugar para outro. Somente pessoas escolhidas. Porém, multidões e multidões de curiosos cercavam a arca da aliança, como se fosse uma procissão de pessoas seguindo a arca até Jerusalém por dias consecutivos. No meio daquela multidão havia um adolescente. A Bíblia também não fala muita coisa sobre ele, sua casa e a sua família. Não tem muitos registros a respeito da sua genealogia, da sua historicidade, da sua convivência social, religiosa. Porém, estava no meio daquela multidão alguém aparentemente insignificante, pobre, sem recursos, desconhecido, sujo, empoeirado, seguia a arca da aliança. Por certo, havia no coração daquele garoto um desejo, um sonho de viver aquilo que estava sobre a arca, ou de sentir aquilo que a arca representava e transmitia para ele. E agora a arca chega em Jerusalém. Quando a arca chega em Jerusalém, a festa já estava pronta. Milhares e milhares de caravanas de todas as partes do mundo antigo, navios que vinham de todas as partes do Mediterrâneo para Israel, Judeia, Samaria, Galileia. Todas as pessoas que moravam na circunvizinhança se deslocaram de suas casas para a maior festa que o mundo antigo já viu. E um detalhe, João: o rei Davi disse que dançaria diante da multidão para celebrar a chegada da presença de Deus e da arca sobre o seu povo e de volta para Jerusalém. Começa a festa. O Vale do Cedron, Monte das Oliveiras, o Getsêmani e as regiões metropolitanas de Jerusalém estavam tomadas de milhares e milhares de pessoas querendo entrar no templo de Jerusalém, estar muralha dentro, querendo fazer parte e ver o rei. Gente em cima da árvore, dos prédios, dos castelos. Eram pessoas de todas as partes do mundo querendo ver a mesma coisa ao mesmo tempo. Começa a festa e o locutor entra e começa a rufar os tambores. E o locutor começa: com vocês, a dança do maior rei de Israel. É 1, é 2, é 3. Com vocês, o velho filho de Jessé, o rei Davi. E Davi entra na pista e começa a dançar a dança real. Todos os instrumentos musicais, a maior sinfônica, a mais treinada, a mais preparada, até porque se tratava de alguém que já havia composto mais de 50, de 75 canções dos salmos da Bíblia Sagrada. Era uma referência musical em todo o mundo antigo. O maior levita, PC,
menina dos olhos de Deus, menino guerreiro que saiu de trás das ovelhas malhadas, que venceu grandes pelejas e agora era um rei reconhecido internacionalmente como uma referência de fé e alguém que de fato conhecia Deus face a face. E lá está o rei dançando e as multidões aplaudiam. De repente, sabe o adolescente que acompanhava a Arca da Aliança desde o interior da Galileia, passando pela Samaria, o garotinho desconhecido que acompanhava a arca, que saía da casa de Obed, esse garoto querendo entrar no templo, o sonho dele era ver o rei. Ele queria enxergar o rei, ele queria ver, porque ele só conhecia pelas mídias, pela publicidade, que havia um rei, e esse rei era poderoso, e tinha uma história, e matou urso, e matou leão, e venceu pelejas, e gigantes e tal. E o sonho desse garoto era se encontrar, ou encontrar-se com o seu ídolo, que era Davi. E o menino vai mergulhando debaixo das pernas da multidão, corre para lá e um guarda expulsa ele daqui, ele corre, daqui a pouco ele entra de novo. E quando eles menos esperam, o garoto rompe o cordão de isolamento, porque havia um espaço onde somente as pessoas autorizadas poderiam entrar, e era lá que estava a pista onde o rei dançava, o palco onde ele dançava, a passarela onde Davi estava desfilando. E o garoto rompe o cordão de isolamento, e todo sujo e descabelado, ele cai na pista onde o rei estava dançando. A segurança do rei parte para cima para arrancar o intruso de lá. E Davi olha para o outro, ei, deixa ele. E Davi segura na mão do menino. Você está louco, garoto? Você está maluco? Você poderia ter se machucado? Que loucura é essa? Pensa num rei, num presidente popular. Abraçou aquele garoto. E conversa vai, e dança daqui, e dança de lá, e o menino junto, e as lágrimas caíam, e dizia, rei, que sonho do meu coração estou realizando em ver o Senhor. E o rei, o quê? Muito barulho. E de repente o rei pergunta, você está vindo de onde? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Enfim, ele faz a última pergunta. Qual é o seu nome? O quê? O seu nome? E aí o garotinho diz, o meu nome é Asaf. O quê? Meu nome é Asaf. Asaf. Diferente o seu nome. Aí ele ouve a voz do Espírito Santo. Davi disse, nome diferente e escolhido no ventre da mãe para uma grande obra. Você vai ungí-lo agora aqui. E ele será consagrado, e desse palácio não sairá mais. Terá tão grande porção do meu espírito como você, e também será compositor de músicas, e será músico excelente neste trono. E ali nasceu o autor da canção de número 77 que nós acabamos de ler. Aqui chega a história de quem escreveu a canção de número 77, contextualizando a história só para você não se perder no caminho, na estrada da informação bíblica, para que a mensagem chegue até você de forma madura, reveladora, histórica, convincente. Mas tem uma coisa que me assusta. Porque agora eu estou vendo um escolhido frustrado, depressivo, fraco, fora do palácio, distante dos olhos reais. E aqui eu aprendo uma coisa. O fato de você estar ao lado de uma pessoa grande não quer dizer que um dia você não seja pequeno.
O fato de você estar ao lado de alguém forte não quer dizer que você também será sempre forte. O fato de você estar ao lado de celebridades e grandes personalidades não te isenta de viver um estado de pobreza e de miséria. Às vezes, nós depositamos a nossa confiança em pessoas, quando deveríamos depositar a nossa confiança em Deus. Eu posso falhar com você, mas o Deus que você veio adorar esta noite nunca vai falhar com você. Eu posso até te decepcionar um dia, mas o Deus que você veio adorar vai contigo até o final. Até o final, até a última consequência. E agora, eu estou diante de um homem que está fazendo uma série de perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre e não será mais favorável? Desistiu Deus de ser piedoso? Porventura Deus não é mais o piedoso que os reis e profetas e juízes pregaram durante o período dos patriarcas, o período dos juízes, o período dos monarcas? Porventura arrependeu-se Deus de ter piedade e não está mais olhando para o seu povo com ar de misericórdia? Observamos alguém aqui que já pulou e saltou e agora está algemado e acorrentado pelos problemas da vida. Estamos diante de alguém que já esteve diante dos holofotes do seu tempo e agora está escondido e trancafiado e ninguém mais olha para ele e ele não consegue mais enxergar ninguém. Estou aqui diante de alguém vivendo nas catacumbas da vida, nos porões da história, escondido, nos mofos da vida. Estou agora diante de um homem que vive à base de Rivotril, de diazepam, de clonazepam. Eu estou agora diante de um homem que esteve ao lado de um dos maiores reis de Israel e que hoje só existe na sua fala uma palavra: não tenho prazer na vida. Talvez a história desta noite está retratando a vida de alguém aqui, que um dia já foi dono de uma alegria, de uma esperança contagiante, e com o passar do tempo isso foi se esvaindo da sua vida. E muitos deles, quem sabe hoje, chegam até a dizer: não tenho prazer em viver. Mesmo estando na igreja, a minha vida é só sofrimento. Uma vida de derrota, sem esperança, sem alegria. Quem sabe eu estou olhando para pessoas que retratam o pessimismo do dia a dia, das 24 horas por dia. Não sei, mas o Espírito do Senhor está me dizendo: eu estou falando com mais de uma dúzia de pessoas aqui esta noite. A minha glória está sarando pessoas aqui esta noite. Eu estou atraindo a atenção delas para a minha palavra. Oh, eu quero que você tire pelo menos um minuto do seu tempo para gritar o nome de Deus aí esta noite. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Quando Paulo foi questionado acerca da invisibilidade de Deus, quando Paulo foi questionado para dar esclarecimento que representava a cura de um cego, a restauração de um paralítico, Paulo não soube explicar, mesmo sendo erudito, mesmo sendo mestre em filosofia. Paulo não teve outra coisa a não ser dizer: gente, não tem como explicar, é loucura. Gritar o nome de Deus é loucura.
Falar em línguas estranhas é loucura. Crer que daqui Deus vai mandar um anjo na tua casa para matar raízes de câncer na vida de alguém que você representa é loucura. Mas isso acontece. É loucura crer que mesmo a sua empresa lá agora de portas fechadas tem anjos do Senhor lá organizando tudo para você. Isso é loucura. Mas para que de fato isso aconteça na tua vida, você precisa entrar nesse mundo de loucura e do sobrenatural, irmão. Olha para o teu irmão, diga: ser técnico não vai virar. Não adianta, a formalidade só vai roubar a tua bênção. A formalidade só vai roubar a presença de Deus na tua vida. Essa semana passada uma irmã saiu do meio do culto e foi entregar revelações, e depois veio pedir perdão para mim. Eu disse: a senhora está pedindo perdão do quê? Porque eu saí e quebrei protocolo. Eu digo: você quebrou um protocolo? Que protocolo você quebrou? Não, é que eu nunca fiz isso, pastor, foi a primeira vez. Mas quando eu vi aquela mulher chegando na igreja, Deus começou a mostrar a vida dela para mim. Eu fui lá e a abracei, e no momento em que eu abracei, ela sentiu a cura e o milagre. Eu disse: ei, quero que Deus levante pelo menos 100 mulheres assim por culto na nossa igreja. Conhece mais alguma dessas? Traz para cá. O reino não é meu, o reino é de Deus. E é um reino que precisa de servos fiéis e que enxergue Deus do jeito que Ele é. Você tem 30 segundos para você gritar o nome de Deus aí. Por favor, fique em pé por 30 segundos. Só para dar glória. Já nós vamos continuar com a palavra. Eu já vou... Já são 9h30. Tá certo o horário, pastor? Ó, se eu falar para você que eu preguei já, eu vou estar mentindo, porque a mensagem vai começar daqui a pouco. Mas como o horário já está avançado, você vai ter que voltar aqui para ouvir isso aqui amanhã. Porque é forte e revelador. Eu não entrei no texto ainda. Agora vem cá. Você pode abrir a sua boca aí agora e dizer o quanto você ama Jesus? Hein, irmão? O diabo não suporta uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que levanta as mãos, que mexe os pés, uma igreja que sente arrepios na alma. O diabo não suporta. As doenças não suportam, as tristezas, o fracasso não suporta a unção de Deus que reina numa igreja viva. Abra a tua boca e glorifica ao Senhor agora, vai. Mostra para o diabo o que você tem para Deus esta noite. Mostra para Satanás que a sua adoração é genuína, é verdadeira, é real, é precisa. Chapacandarabaxuribicandaraia. Mostra para Satanás que a presença de Deus na tua vida é real, é significativa. À medida que você adora, Deus visita alguém na tua casa. À medida que você adora, Deus visita a parte do teu corpo que precisa de um milagre. À medida que você adora, Deus entra na tua conta financeira, Deus entra na tua história, Deus entra no teu computador, Deus visita os teus animais. Oh, xarabacandaramachandaraia. Meu Deus, Espírito Santo, entra agora. Olha a tua igreja clamando, olha a tua igreja glorificando o teu nome, olha a tua igreja sentindo tua glória, tua graça. Eu quero ouvir, não pare de adorar, não pare. Não pare. Eita, meu Deus. Oh, xarabacanalabachúria. Remoria xeroboconderemenehai. Rabachuriandaramachúria. Oh, meu Deus.
Cantorobo chorobongom, remoria choregené, arabaito conemestegia, rabachúria, repoquetaraxé. Ai meu Deus! Há uma presença, há uma presença, há uma presença, há uma glória, há uma presença, há uma glória, há uma presença, há uma glória de Deus. Oh meu Pai! Chapacatarachuribicandaramachandaraia. Enquanto você adora, Deus está me dando visões. Enquanto você adora, Deus me dá visões, revelações. Oh Espírito Santo. Oh Rabachorialabahai. Não pare, não pare, não pare, não pare. A arca está diante de você. A presença de Deus está diante dos seus olhos. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Pastor, a minha boca está meio travada, a minha mandíbula não se movimenta, a minha língua parece que está travada. Ei, expulsa essa retaliação. Oh meu Deus, aleluia. Ai meu Deus do céu. Xaracandaramachúria. Sopra Deus, sopra a tua glória. Grita o nome do teu Pai aí. Grita o nome do teu Deus aí. Grita ele, grita, 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 grita. Oh. Queremos mais, Senhor. Queremos mais, Senhor. Renova, renova, renova. Renova as forças. Renova, renova forças. Ai meu Deus do céu. Enquanto o pastor Gil dedilha o violão, o Espírito do Senhor falou comigo agora. Tem uma pessoa aqui num estado de tristeza tão grande, mas tão grande. A tristeza que você sente está além daquilo que é normal. A tristeza que você sente não é algo convencional, comum, mas é uma tristeza tão terrível que chega a arder dentro de você de tanta dor. É uma angústia que produz uma dor interna